Boa noite a todos em casa. Vamos cantar agora Deus Imortal. Respirar bem fundo e agradecer. Me lembro o dia em que o Senhor me salvou. Lavou meus olhos, passei a ver que em nosso mundo ainda existe amor. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. E a esperança brotou em mim. Meu coração encheu-se de gratidão. O amor de Deus eu compreendi. E agora vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Mais uma canção agora, Viver Teu Sonho. Dia e noite, canto de alegria, são louvores de coração. Muitas vozes estão unidas, vivendo juntas uma canção. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que você, teu filho, chama de pai. Viver teu sonho sem olhar pra trás. Que você, teu filho, chama de pai. Viver teu sonho sem olhar pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não temerei um só minuto. Viva a verdade, não há ilusão. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que você, teu filho, chama de pai. Viver teu sonho sem olhar pra trás. Que você, teu filho, chama de pai. Viver teu sonho sem olhar pra trás. Olá, boa noite para vocês, família! Em plena quarta-feira, ainda de quarentena, Sim. Estamos aqui com um pouco de atraso, pedimos perdão pelos problemas técnicos que tivemos, mas estamos aqui animados para poder aprender da palavra de Deus, amém? Vamos ler uma escritura aqui em Hebreus capítulo 11. Aqui em Hebreus 11, a Bíblia fala, no versículo 38, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Onde nós estamos agora, né? Vivendo nas cavernas e grutas das nossas casas, amém? Literalmente a rap é uma caverna, vocês não sabem onde estamos agora. Versículo 39. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então, quem são eles? Onde a escritura cita aqui. Eles são os heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreu é conhecido por ser o capítulo que cita os heróis da Bíblia. Os homens e mulheres que por fé
fizeram coisas incríveis para Deus em tempos de crise. E aqui no final, no versículo 40, diz que Deus havia planejado algo melhor para nós discípulos de Jesus, nós cristãos verdadeiros, para que conosco, eles, os heróis na fé, fossem aperfeiçoados. Por quê? Porque nós levamos o nome de Cristo. Então, por isso, de certo ponto de vista, ainda nós aperfeiçoamos o que os heróis da fé fizeram, que Abraão, que Moisés, Jefté, grandes homens e mulheres que a Bíblia diz que fizeram coisas incríveis para Deus. Então, esse é um tempo de crise, mas é um tempo para nos levantarmos para o nosso Deus. Sim. É um tempo para podermos ver milagres sendo produzidos por meio de Deus, mas usando as nossas vidas. E quando saímos desse tempo, talvez no céu um dia nós também vamos ser lembrados por Deus, como tendo sido heróis e heroínas em um tempo como esse. Eu queria deixar a Bia compartilhar. Sim, boa noite, família. E eu acho tão incrível o fato de que a nossa fé, realmente, a gente pode ser aperfeiçoada, a fé pode ser aperfeiçoada e exaltar o nome desses heróis na fé por conta da nossa fé em Jesus, né? Então eu fico muito agradecida por todos os heróis e heroínas da fé que hoje têm se levantado como discípulos para poder fazer a vontade de Deus, mesmo nesse momento, né? Em especial, eu queria honrar também todas as pessoas, homens e mulheres de coragem que estão assistindo, discípulos que trabalham na área da saúde, ou também trabalham em hospitais, porque tem arriscado também a saúde dessas pessoas, para poder ajudar outras pessoas. Então, eu queria honrar essas pessoas, né? Em especial, começando pela região sul, amém? Sucesso! Queria honrar tanto a Alexandra, o Cícero, a Dilma, a Amanda, o Roberto e a Evelyn. Então, são nomes de pessoas que têm ido para a batalha, né? Ido trabalhar, na verdade, mesmo durante esse tempo, né? Eu queria honrar vocês. Sim, vocês também da região leste, todos os discípulos da região leste, mas em especial queremos honrar aqueles da área da saúde. Queremos honrar aqui Cláudia, a esposa do Márcio. Queremos honrar a Léa, a Daiane, o Fábio, que é um enfermeiro na UTI, trabalha na área do Covid-19. Também a Gislaine, a Luísa e a Marina. Então, vocês são heróis para nós, né? Vocês são exemplos para a igreja, porque não só vocês têm trabalhado em uma área que produz risco para a vida de vocês, mas vocês são discípulos incríveis que amam a Jesus. Sim. Também a Isabel, né, que é da região leste, trabalha na área de limpeza do hospital, né? Então, vamos estar orando pela saúde da Isabel, nossa irmã em Cristo. Também queria honrar os discípulos da região oeste, amém, oeste. Tanto a Luana, né, que está fazendo internato no hospital, a Rita, Jusileide, enfermeiras incríveis, também a Nath Porfírio e a Idalina. Então, muito obrigada. Amém, família. Também tem a Claudinha da Leste, que está na área, né? E se a gente esqueceu de alguém, talvez a gente esqueceu, desculpa, mas coloca aí no chat se a gente não lembrou de alguém que merece ser honrado. Amém, família? É incrível poder lembrar e honrar esses nossos irmãos. Vamos manter eles nas nossas orações também diárias, para que Deus proteja a saúde e a fé deles que estão no campo de batalha. Mas nós estamos no campo de batalha para fazer a vontade de Deus. E nesse culto incrível, vamos abrir os nossos corações, vamos poder anotar, tomar notas das escrituras, poder ouvir da aula que Raul vai dar aqui, do coração que a Linda vai compartilhar, falando das escrituras. Vamos sair daqui animados, preparados e dispostos para fazer coisas incríveis para o nosso Deus. Sim. Então, por isso, eu e a Bia queremos dar a vocês um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Nós vamos fazer uma oração agora, mas antes da oração, eu queria pedir para vocês já colocarem boas notícias aí no chat. Sim. E nós vamos compartilhar essas boas notícias, tá bom? Então vamos fechar os olhos. Aí na sua casa, fecha o olho agora. Fecha o olho, por favor. E vamos orar ao nosso Deus. Vamos lá. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por nos dar mais um dia de vida. Queremos agradecer pelo fôlego da vida. Pai, queremos orar também que o Senhor proteja cada um de nós como discípulos. Proteja a nossa fé. Pai, primeiramente, proteja as nossas convicções, o nosso amor ao Senhor, mas proteja a nossa saúde também. E dos nossos familiares, proteja, Pai, a saúde dos discípulos que trabalham nessa área de risco, mas que têm sido valentes, corajosos, para poder cuidar das pessoas fisicamente e espiritualmente. Sim. Pai, esteja nesse culto
esteja com a conexão da internet, esteja com os dispositivos eletrônicos aqui que estão permitindo que esse culto aconteça. E Pai, por favor, chegue profundamente aos nossos corações, que possamos tomar decisões para continuar vivendo uma vida íntegra, justa, de acordo com o que te agrada. Te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler aqui no chat algumas das boas notícias. Escrevam aí no chat boas notícias do que Deus tem feito na sua semana. Vou deixar a Bia começar. Amém. Bem, enquanto vocês estão escrevendo, eu queria compartilhar uma boa notícia, né? Minha boa notícia é a Carol, mãe do Léo Borges, nosso irmão em Cristo. Então, a Carol tá assistindo agora mesmo e ela tem estudado a Bíblia, né? E a quarentena tem movido o coração, né, da Carol. Então, você é minha boa notícia, na verdade, Carol tem estudado a Bíblia e, se Deus permitir, ela vai ser batizada esse domingo. Vai ser nossa nova irmã em Cristo, amém? Amém! Então, ela é minha boa notícia, lá, você é minha boa Carol. notícia, Carol. Vamos lá, Carol. Também, enquanto vocês colocam aqui suas boas notícias, eu queria compartilhar uma boa notícia, que é um rapaz chamado Leonardo, que tem estudado a Bíblia. Ele foi conhecido lá na igreja em Londres, e os discípulos entraram em contato comigo para que a gente pudesse estudar a Bíblia com ele, porque ele é brasileiro, mora aqui no Brasil, foi fazer um intercâmbio lá, mas Léo tá assistindo aí com a gente. Léo, queria dar a você como minha boa notícia, o seu coração, sua sede para aprender das Escrituras é fenomenal. Sim, boa notícia da Simone também, né, que falou que a filha dela, a Rafaela Boni, irmã do Raul Boni, que tá por aqui nessa sala, está assistindo o culto, então bem-vinda, Rafaela. Legal, a Taíde também, da região leste, disse que a mãe dele tem começado a estudar a Bíblia e está muito animada, e nós estamos animados por você também. Sim. Bem, eu trago uma boa notícia da família do Vini, na verdade. Também a minha família, que é a Vanessa, que falou um alô ali de Araraquara, que tá todo mundo assistindo. Então, bem-vindo, família do Vini. Tá bom, Araraquara tá presente Vamos em todas lá. as lives, porque eu sou de lá. E minha família tá vendo também, muito especial. Também boa notícia aqui da Nath Lipinai, que falou da Karina, mãe do Carlos, que está estudando a Bíblia com a Evelyn. Então temos mães estudando a Bíblia. Então muito, muito especial ter fé pelas nossas mães e pais. Sim, boa notícia do Igor também. Um amigo dele, Regis, tá estudando a Bíblia e tem avançado o coração na própria Bíblia. Então ele é boa notícia também. Também Karina falou de uma menina chamada Eduarda, que é lá da Unifesp e que tem estudado a Bíblia, aproveitando que não tem aulas lá agora, mas tem aproveitado esse tempo para buscar a Deus. E você que está acompanhando a gente e tem esse interesse de querer conhecer mais das Escrituras, mais da Bíblia, por favor, entre em contato com quem te convidou e combina um dia para falar da Bíblia, para poder estudar a Bíblia mais profundamente, como a Eduarda está fazendo. Sim, boa notícia do Orlando, da região leste. A esposa dele está estudando a Bíblia com a Rosa, lá do Rio de Janeiro. Uau! Legal. Acho que mais uma boa notícia da Simone, dizendo que a filha dela, Rafaela... Eu falei. A Bia já falou, mas é uma boa notícia duas vezes agora. Mas queria falar aqui também do Tafarel, que falou que a Julie, a irmã dele, está estudando a Bíblia, querendo aprender mais e mais e está assistindo o culto. Julie, se você está aí agora e você é a nossa boa notícia. Sim, boa notícia da Janaína, região sul. A boa notícia dela é a Kate, uma jovem super animada para fazer a vontade de Deus e aprender sobre Deus. E a Fran, que tem ajudado nos estudos bíblicos com ela. Legal. Boa notícia da Júlia, falando do bate-papo virtual da IASH, que é a USP Leste, e também da Unixul. Eles tiveram 6 visitantes. Uau. 6 pessoas que foram lá para querer ouvir mais a palavra de Deus. Que legal. Sim, boas notícias da Rafa, da região oeste. Então, a boa notícia dela é a Jéssica, que tem estudado a Bíblia, também estava nos estudos dela. Então, Jéssica, você é uma boa notícia. Jaques aqui falando do ABC. Então, o bate-papo do ABC teve 5 pessoas que foram lá pela primeira vez e também estão muito interessadas em buscar a Deus por meio das Escrituras. Sim, boa notícia da Yasmin, da região oeste, que falou de 3 amigas delas que têm estudado a Bíblia. Então, Amanda, Isabel e Aline, né? Todas da USP que têm estudado a Bíblia. Então, boas notícias. Legal, mais uma mãe estudando a Bíblia, a mãe do Luiz, e pedindo orações por ela. Uau. Claro, vamos orar. Mais uma mãe, vamos lá, as mães estão bombando aqui. E também os likes, por favor, gente, vamos bombar os likes aqui agora para ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas. Por favor, também,
compartilha o vídeo da pregação com seus amigos, compartilha nos grupos da família de vocês, compartilha em todo lugar, porque a gente vai ouvir a palavra de Deus ser pregada daqui a pouco. Amém. E sim, tem muitas boas notícias, estamos animados com o que Deus tem feito, os nossos corações se alegram. Então, enfim, tem muitas mais boas notícias aí no grupo, vocês podem ler, acho que não vai dar tempo de falar de todas. Também o pai do Luiz Malaquias, lá de Campinas, tem estudado a Bíblia com o meu pai, o Augusto, e é uma boa notícia também para nós, o que Deus está fazendo lá em Campinas. Os irmãos estão animados? Tem alguém de Campinas aí? Escreve no chat. Campinas! Vamos, Campinas! E é isso. Como eu falei, essas foram algumas das boas notícias do que Deus tem feito na semana. Vamos cantar mais uma canção antes da pregação. Vamos cantar agora Isaías 40, 31. Confio no Deus eterno, recebo sempre novas forças. Vou nas alturas como águias, nunca perdem suas forças. Correm, correm, não se cansam. Juntos se alegram, juntos cantam. Confio no Deus eterno, recebo sempre novas forças. Voa nas alturas como águias, nunca perdem suas forças. Correm, correm, não se cansam. Juntos se alegram, juntos cantam. Porque o Eterno criou o mundo inteiro, que o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam nesse mundo, e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam nesse mundo, e os moços tropeçam e caem. Mas confio no Deus eterno, recebe sempre novas forças. Vou nas alturas como águias. Eu lembro um ano muito especial. Talvez algum de vocês não tinha nascido ainda. É o ano 1982. Não sei, ninguém aí nasceu. Mas esse ano foi especial porque eu fui com meus pais assistir um filme. E o filme que eu assisti foi Superman 2, parte 2. Que é quando o Superman ele luta contra inimigos dele do seu planeta natal, Krypton. E finalmente ele ganha e coloca eles na prisão fantasma. E depois acaba o filme. Mas por que eu gosto desse filme? Porque fala de um herói. E o herói era Superman. E eu gosto de heróis. E por isso hoje vamos falar de heróis. Amém? Vai ser muito bom falar de heróis. Vamos falar de Davi. Então vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 17. Vamos tratar de ler basicamente o capítulo inteiro hoje. E esse vai ser o sermão de hoje. Linda vai responder. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 17. E o título da aula de hoje é Todos podemos ser heróis. Amém. Então vamos começar a leitura. Em 1 Samuel 17, versículo 1. Então vamos começar a leitura. Vai ser muito bom. Fala assim a Bíblia. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeká. Saul e os israelitas se uniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocupavam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Uau, já começa bem isto. Aqui tem dois exércitos prontos para a batalha. O exército de Deus
que os israelitas contra os filisteus estavam em duas montanhas, com o vale entre meio. É como o filme também, não sei se tem assistido, de Troia, um filme bom. E aí estão prontos para a batalha, olhando-se um ao outro, de uma montanha a outra, com o vale entre meio. Sigamos lendo aqui, versículo 4 ao versículo 7. Vamos lá. Fala, um guerreiro chamado Golias, que era de Gati, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Uau, imagina isso. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. E a haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Uau! Aqui a Bíblia introduz a Golias. Golias, ele era gigante, era um homem gigantesco. E ele tinha toda a armadura dele. Em cima disso tinha um escudeiro, que era um guerreiro que ia na frente dele. Ele era o guerreiro mais forte do exército filisteu. E usualmente o que acontecia era que, para não derramar tanta sangue, o melhor guerreiro de um lado lutava com o melhor guerreiro de outro lado. Para quê? Porque aquele que ganhava dominava o outro exército e assim eles não tinham guerra e tinham menos matança. Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos ver aqui versículo 8 ao 11 e aqui vamos tirar nosso primeiro ponto. Fala, Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, olha isto, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Uau! Esse homem desafiou o exército de Deus. E o que aconteceu? Todos os israelitas ficaram com medo. Por quê? Porque era um gigante. Ninguém queria lutar contra ele. Saul, o rei de Israel, estava com medo. O exército inteiro estava com medo. Mas hoje estamos estudando sobre que todos podemos ser heróis. Qual é o seu primeiro ponto? Para ser um herói, você precisa, primeiro, ponto número 1, desafio. Não tem heróis sem desafios. Para vencer um desafio, você precisa ser um herói, basicamente. Então, todos nós precisamos de um desafio. Um Golias na nossa vida. E a verdade, hoje estamos vivendo com um desafio coletivo aqui em São Paulo, aqui em Brasil, aqui no mundo. O desafio coletivo é o coronavírus. Mas com Deus vamos vencer. Vamos vencer porque Deus é poderoso. Não importa que tão grande seja esse desafio. Nada é impossível para Deus. Então, é muito importante entender isto. Para ser um herói, primeiro, você precisa um desafio. É lindo. Sim. Obrigada. Então, desafios sempre vão vir. Sempre vamos ter desafios. Deus sempre vai permitir desafios. Desafios são bons porque ajuda a sua fé a crescer. Mas depende da forma que você vai ver o desafio, na verdade. Deus nos ajuda com os desafios para crescer nossa fé, esticar nosso entendimento dele, nossa confiança. Se você vê o desafio de uma forma espiritual, então você vai crescer. Mas, às vezes, as mulheres, elas têm a tendência de ver um desafio e começar um filme na cabeça. Um filme de terror, na verdade. E ver umas coisas 500 metros na frente, tudo negativo. Isso vai acontecer, depois isso, depois isso, depois isso. Se você começa a conectar as coisas na cabeça com tudo que está acontecendo na hora,
Então você não vai poder ver as coisas espiritualmente. Está cheia de medo. E isso tira a fé e tira a habilidade de poder ver as coisas com fé. Então, aí a gente perde a oportunidade do desafio. Mas os desafios são bons. Então, podemos ver as coisas espiritualmente se mantemos nossa cabeça da forma como ver o desafio e que o desafio é bom. Amém. Desafio não é agradável, mas como falou Linda, é bom. Por quê? Porque nos ajuda a ter fé. Vamos seguir lendo acá. Agora, no versículo 12 ao 16, tá bom? Vamos lá. Fala, Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pega uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queixos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá e lutando contra os filisteus. Uau, que boa escritura! Aqui, a Bíblia introduz, aqui, em esse capítulo, a Davi. Fala que Davi era o caçula de 8 meninos, imagina, muitos filhos. E ele apresentava as ovelhas e o pai dele falou: Davi, vai lá para ver a seus irmãos, que os 3 irmãos maiores estão lutando com Saul, o inimigo. E ele fala, basicamente, eles estão lutando contra os filisteus. Pergunta, mas estavam lutando contra os filisteus? Não! Estavam cheios de temor, cheios de medo. Eles estavam, na verdade, fazendo nada, paralisados pelo medo. E a mesma coisa agora com o coronavírus. Você não pode viver de reputação. A reputação dos 3 irmãos de Davi era que eles estavam lutando contra os filisteus. Mas o que estavam fazendo? Estavam cheios de medo, paralisados. Estavam parados, não estavam fazendo nada, porque estavam cheios de medo. Mesma coisa com o coronavírus hoje, que é um Golias para nós. Você está ficando cheio de medo e fazendo nada, ficando triste, deprimido, ou você está usando este tempo para lutar contra o inimigo? Este é o tempo para lutar contra o inimigo. Nós somos discípulos de Jesus, somos cristãos. Mas não podemos viver de nossa reputação e falar, eu sou discípulo. Agora que ninguém te vê na tua casa, como você está agindo? Você está agindo como Davi, um guerreiro? Ou você está como os irmãos de Saul e como Saul, fazendo a verdade nada? E ficando cheio de temor e cheio de desculpas. Mas vamos utilizar esse tempo para quê? Para aproximar-nos mais de Deus e lutar as suas batalhas. Olá, Linda. Não, essa parte. Sim, o desafio é de criar uma nova reputação. A reputação de ser guerreiras, a reputação de ser, de buscar a Deus, de ficar de joelhos, de encontrar novas formas de vencer qualquer desafio, qualquer coisa que você está sentindo. E esta oportunidade também de ajudar as pessoas mais próximas a você. Sim. Agora que tem muito tempo, né? De ajudar as pessoas mais próximas a você a ensinar como orar, a ensinar a Bíblia, a ensinar como ler as Escrituras e como começar a ver as coisas como Deus nos ensina também. Isso, vamos seguir lendo a palavra de Deus, amém? Então vamos agora aqui ao versículo 20 ao 23, vamos lá. Fala, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com o outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que
com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha da batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu, gigante, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Uau! Cheios de medo. Todos fugiram. Por quê? Porque viram um gigante de novo. Todos os dias, imagina, eles faziam a linha de batalha para lutar. E estavam aqui os israelitas e os filisteus. E todos os dias, quando saía Golias, todos iam de volta. Por quê? Porque estavam cheios de medo. Não queriam lutar com o inimigo. Era um desafio muito grande para eles. Estavam cheios de medo. Mas vamos ver o coração de Davi aqui no versículo 25. Amém? Vamos lá. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E lhe sentirá de impostos em Israel a família de seu pai. Uau, que incrível! Imagina, não pagar mais impostos. Assim você vence a ele. Não somente isso, dará a filha, será parte da família real, se alguém conseguir vencer o inimigo. Vamos ver agora, versículo 26 a 27. Vamos lá, fala. Davi perguntou aos soldados que estavam a seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá um homem que matá-lo. Uau! O que vemos acá? Davi, quando viu o filisteu, ele teve uma reação diferente à reação do povo. Ele não ficou com medo. Ele não ficou apavorado. Ele ficou com indignação. Esse é o nosso segundo ponto para ser um herói. Ponto número 1, você precisa um desafio. Mas ponto número 2, você precisa ter indignação. Que indignação? Seu coração está cheio de uma raiva santa, que isto não deve ser assim. As coisas têm que mudar. Davi viu o filisteu, ele pensou: nossa, esse homem está desafiando Israel. Não pode ser assim. Alguém tem que lutar com ele. Eu estou disposto a lutar com ele. Enquanto todos os outros tinham medo. Se algo precisamos, como discípulos, de vez em quando, é ter uma indignação santa da situação. Quando algo não está como Deus quer, você pode ficar deprimido, você pode ficar triste, você pode ficar amargurado, você pode ter desculpas, ou você pode ter uma indignação santa e fazer algo para mudar a situação. Um herói tem essa indignação santa. Sim. E vamos ficar com raiva na coisa certa. Porque a raiva vai vir às vezes, né? Somos feitos na imagem de Deus, emocionalmente também. Então, vamos sentir raiva. Mas tem que direcionar a raiva para a coisa certa, indignação, né? Sei que agora, nesse tempo, Satanás pode usar pessoas e situações para distrair você. E nossos relacionamentos mais próximos são as pessoas que podem nos ferir mais neste tempo. Imagina, nesta história que estamos vendo aqui, essas escrituras, Davi está falando dos irmãos dele. Então, são pessoas muito próximas a ele. Então, estando em casa todo este tempo, podemos ser tentados a brigar talvez um pouquinho mais, nos irritar um pouquinho mais com as pessoas mais próximas. Isso pode ser muito desafiante. Mas agora é um tempo de pensar em novas formas de viver juntos e como utilizar esse tempo
para cada um crescer espiritualmente e para dar glória a Deus. Se você está vivendo com sua família e não são discípulos, tudo bem. Você pode aprender como ajudá-los a estar mais perto de Deus. Se você está vivendo em uma casa com discípulos, está difícil também. Amém? Vamos encontrar uma nova forma de como ajudar-nos espiritualmente e agradar a Deus. Amém. Vamos seguir lendo aqui a passagem acá, versículo 28 ao 30, tá bom? Fala assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com que deixou você aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Olha isso. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo compensar? Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens lhe responderam-lhe como antes. Uau, típica... Isso parece meus filhos aqui. Imagina aqui, Davi, ele ficou indignado com esse inimigo, com Golias. Mas seu irmão, que estava fugindo, ficou indignado com Davi, por ele ter indignação com o inimigo. Em vez de o irmão de Davi ficar indignado com Golias, ele ficou indignado porque alguém tinha fé e ele não tinha fé. Como falou Linda, é muito importante ficar indignado por a coisa correta. E aqui vemos brigas familiares, não? Sempre estão brigando os irmãos. Mas o que falou Linda é muito importante. Agora, é interessante, podemos ficar indignados por incorreto e estar brigando em casa, os casamentos podem estar brigando, filhos com pais, pais com filhos, irmãos com irmãs. É muito importante agora aproximar-nos de Deus e um dos outros. Eu aprecio muito o Renato e Maria José, que eles fizeram o devocional de casais. Amém. Fizeram um bom trabalho, aí eu assisti, Linda também. E esse tempo, sim, um pouco mais difícil, porque você está junto com a família o dia inteiro. Mas, porém, tem que ser um tempo para não ficar indignados um com o outro, mas ficar mais perto de Deus. Amém? Muito importante. Não, é isso mesmo, ficar indignado com a coisa certa, né? Então, não ver a pessoa... Sim, as pessoas mais próximas de você e você mesmo também está cheio de pecado. Então, vai sair. Especialmente estamos dentro de casa esse tempo todo e não estamos fazendo nossas rotinas normais. Mas me lembra a escritura em Efésios 4:2 que diz, faz todo o esforço de manter a união através do vínculo da paz, do Espírito. Então, são esses momentos que Deus talvez nos dá esse desafio também de crescer em união, em paciência, em amor. Eu sei que eu sinto muito agradecida com as pessoas que têm paciência comigo, quando talvez eu estou irritada e não é para estar e sei lá. Nunca fica irritada. Todo esse tempo, assim, acontece, né? Então precisamos ter paciência um com o outro. E o mandato de Deus também. Eu sou sempre sensível também. Amém. Vamos lá, vamos continuar com o estudo aqui. Amém. Vamos lá, senão vamos brigar aqui na câmara. Mas não vamos brigar. Tá bom, então vamos ler acá agora no versículo 31 ao versículo 33. E vamos ver por que Davi tinha tanta fé. Amém? Então, 31 ao 33 fala assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Por que chegaram aos ouvidos de Saul? Porque era algo estranho. Ele tinha fé, ele queria vencer o inimigo. E pensou, nossa, tem alguém que quer lutar contra Golias. E Saul, o rei, pensou, quem é essa pessoa? E chamou a Davi. Vamos seguir lendo. Então, versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo. Irei e lutarei contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições. Não tem condições para lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai.
Quando aparece um leão ou um urso, algo facilinho, não? Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, o leão, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso, olha a indicação dele, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos do filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, uma frase religiosa: vá e que o Senhor seja com você. Como não sei como se fala aqui em Brasil, que o Senhor acompanhe, como é? Vai com Deus. Vai com Deus. Não, basicamente foi equivalente que falou Saul. Isso é incrível aqui. Isso é incrível porque aqui vemos, e nosso terceiro ponto é a fonte da fé. Para ser um herói, você tem que ter uma fonte da fé. Davi tinha essa fé interna. Eu vou lutar contra o filisteu. Eu vou matar esse filisteu. Por que ele tinha fé? Por que ele tinha fé? Porque ele tinha, no passado, experimentado vitórias com Deus. No passado, ele matou um leão. Imagina, um leão, não é fácil matar um leão. No passado, ele matou um urso. Eu tenho visto vídeos no YouTube como matar ursos. Não é fácil. Mas tem... Ele tinha matado ursos. Ele tinha matado leões. Isso é incrível. Ele falou, o quê? Matei leões? Matei ursos? O que é esse homem? Sim, ele mede, não sei, quase 3 metros, mas eu posso matar ele também. Qual é a chave, qual é a fonte da nossa fé? Isto. As vitórias passadas com Deus devem dar-te fé nos desafios presentes. Vou falar isso de novo. As vitórias passadas com Deus têm que dar-nos fé nos desafios presentes. Eu tenho fé que vamos vencer o coronavírus. Por quê? Porque hemos vencido coisas no passado. Hemos passado por outras coisas. Sim, coisas diferentes, mas o mesmo Deus que te deu a vitória no passado te vai dar a vitória agora no presente. Isso é ser um herói. Isso é ter fé. Não ficar com medo, não ficar angustiado, mas ficar com força. Por quê? Porque entendemos que o Deus que me deu a vitória no passado, sem dúvida, me vai dar a vitória no presente, ainda agora na época do coronavírus. Sim, eu queria contar uma história de 2 vitórias que a gente teve, porque, na verdade, quando a gente chegou aqui em 2011, era uma loucura mesmo, porque éramos 7 e com meus 2 filhos pequenininhos, a Bela tinha 4 anos e Felipe tinha 6 anos, e a gente chegou aqui com só os documentos de turista. A gente não tinha documentos brasileiros, então era basicamente impossível alugar um apartamento. Então tínhamos que ver como fazer. Aí esse era o meu trabalho. O Raul tinha um trabalho, depois tinha Tyler, Shay e Malcolm e Joey. Eles também outro trabalho. Então meu trabalho era encontrar a casa da gente. Então um dia eu decidi, a Bíblia diz, não se preocupe por nada. Então eu fiz isso. Eu falei, tá bom, não vou me preocupar, mas eu vou jejuar até o Senhor dar uma casa. E ele deu. E eu expliquei para a mulher, não tenho documentos, a gente está conseguindo os documentos, mas por enquanto agora não temos. E ela deu mesmo assim. E eu tinha essa fé que isso ia acontecer, porque a Bíblia diz, mas também, quando a gente estava saindo do Chile, indo para os Estados Unidos, de volta, a gente não tinha nada. Não tínhamos nada, só roupa nas malas. Chegamos lá e tinha outra oportunidade. A gente foi para uma loja que tinha coisas usadas, que a gente estava comprando aos poucos para ter coisas em casa. E lá, uma mulher, ela ligou para a gente um dia e falou, meu parente, ela tá deixando todas as coisas dela e eu quero dar para você. Então, de repente, a gente tinha mais do que a gente podia suportar. Assim, eu comecei a dar coisas também. Então, por essa vitória, chegando aqui no Brasil com meus 2 filhos pequenininhos em casa, eu sabia que Deus ia dar. Amém. E foi assim.
Amém. Tatuapé, nós moramos 5 anos e meio em Tatuapé. Nós somos a região leste. Mas agora, só para que agora sim temos documentos, amém? Estamos legalizados no país, somos residentes permanentes, amém? E em uns anos mais podemos optar para a cidadania brasileira ainda. Então, já temos 2, seria a terceira, seria muito bom ter a cidadania brasileira, amém? Ainda que meu sotaque nunca vai ir embora, mas Deus é bom. Então, o que estamos vendo aqui? A fonte da fé. A fonte da fé, sem dúvida, eram as vitórias passadas que Davi tinha com Deus. Vamos ao versículo 38 ao 40 agora. Amém? Fala assim. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Uau, é muito louco ele. Saul colocou a armadura dele, mas ele era adolescente. Davi tinha basicamente 17 anos de idade. Era pequenino, bonitinho, entende? Talvez tinha... não sei, era como... Não sei, não quero falar como ninguém acá. Medio ruivo, como machola de adolescente, imagina. Entende? Então, mas podemos falar de machola depois, mas eu acho que Davi era como machola de adolescente, sem a barba, que está crescendo agora um pouquinho, mas tudo bem. Então, imagina isso. Não podia andar com essa armadura. E o que aconteceu? Ele pegou sua tiradeira e 5 pedras lisas para ir ao filisteu. Vamos seguir lendo acá. Vamos agora a 41 a 44. Vamos ler. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro, não é justo, 2 soldados, à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, olha isso, com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo, sim, como machola aí, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Ele ficou indignado. E o filisteu o amaldiçoou a Davi, invocando os deuses dele. E disse: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Olha isso, ficou com muita raiva ele. Por quê? Porque você está... não tem espada? Que isso? Que isso? Não tem espada, não tem escudo, uma tiradeira, que isto? E aqui está Golias com toda a sua armadura, com o escudeiro na frente. Ele falou: nossa, vou matar você rapidinho. Me está insultando, que é um insulto lutar contra a pessoa. Mas também, vamos seguir lendo acá. Versículo 45 e 48 agora, fala assim a Bíblia: Davi, porém, disse ao filisteu, olha o que ele disse: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor entregará nas minhas mãos e o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Uau! Não estava intimidado Davi para nada. Davi fala: hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Como iria cortar a cabeça se ele não tinha espada? Ia usar a espada dele. Então, olha a fé que ele tinha. E aqui temos nosso quarto ponto para ser um herói e ter fé. Você tem que visualizar. O que significa visualizar? É ver na sua mente o que você acha que vai acontecer. Parte de ter fé, basicamente, é acreditar em algo que não existe ainda.
Davi tinha muita fé. Ele falou, hoje mesmo, não amanhã, hoje, vou cortar sua cabeça e vamos ter uma vitória aqui em Israel, hoje mesmo. Olha a fé que ele tinha. E como discípulos, é muito importante visualizar. O que é visualizar? É acreditar antes de receber. É acreditar nisso. Vamos vencer o coronavírus. Essa é uma fé que temos. Todos nós temos que visualizar isto. As coisas vão ficar bem. Por quê? Porque temos a Deus conosco. Talvez se pode tornar um pouquinho mais difícil antes que se torne mais fácil. Assim é a vida. Às vezes um pouco se torna mais difícil antes que é mais fácil. Mas ao final do dia, não importa quanto tempo isso tome, nós vamos ficar bem. Isso é ter fé. Ter fé é visualizar, é ver algo que ainda não existe. Sim. Então, tem muitas coisas que estão dizendo nas notícias. E muitas das coisas que estão nas notícias são muito negativas. Agora, pense, você está muito envolvido nas notícias? É isso que está movendo o seu coração? É isso que você está visualizando? Sua visão está corrompida por causa das notícias? Ou você está ouvindo das notícias, tomando isso em conta, mas tomando a palavra de Deus como seu padrão de vida, como seu chão? Pense o que você está deixando no seu coração para você poder visualizar, para você poder ver. Porque Deus nos chama a visualizar o que não existe, o que não é ainda. Porque nada é impossível para Deus. Amém. Nada é impossível para Deus. Então, outro ponto desta mesma passagem que acabamos de ler é nosso quinto ponto de ser um herói. É a motivação. A motivação. Qual era a motivação de Davi? A motivação dele não era ele ser incrível. Não era ele ser conhecido. A motivação dele não era que pessoas deem um aplauso para ele. A motivação dele, acabamos de ler no versículo 48, ele falou, versículo 40, sim, fala assim, vou ler de novo. Falou, 47, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos em nossas mãos. Então, ele queria que todo mundo conhecesse a Deus. Versículo 46 fala, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa era a motivação dele. Ele queria que a terra inteira conhecera a Deus. Este Deus incrível. Este Deus que não é um Deus de pedra. Não é um Deus de madeira como os deuses daquela época. Não era um Deus falso. Era o único Deus verdadeiro. O Deus que abriu o Mar Morto para os israelitas cruzar. O Deus que fez milagres. Esse é o único Deus. E Davi amava muito Deus. A motivação dele era que ele seja conhecido na terra inteira. Um pouquinho similar ao que nós acreditamos em Mateus 28, 18 e 20. Evangelizar o mundo em nossa geração. Ele tinha esse coração de que Deus seja conhecido. Eu te quero animar. Ter fé é isto, é ter esse tipo de fé, que Deus seja conhecido. Essa tem que ser nossa motivação. Agora, irmãos, é a época que Deus seja conhecido. Claro que você não vai estar aí evangelizando na rua, no metrô, mas você pode evangelizar virtualmente. Usa a internet, usa seus amigos, seus contatos que você já tem de Facebook, de Instagram, os contatos da sua universidade, no seu trabalho, familiares. Vamos lá, vamos estudar a Bíblia, vamos ter essa fé para que o mundo inteiro saiba que Jesus é o Senhor. Tem estudos bíblicos agora em outros países, já não tem fronteiras, na verdade. Podemos estudar a Bíblia com o mundo inteiro, literalmente. E se você nos está ouvindo, é importante para você também que estudar a palavra de Deus e tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus. Esta é a sua oportunidade para você conhecer esse Deus incrível, o Deus de Davi, o Deus de todos nós que somos discípulos. Vamos lá. Sim.
Sim, eu não quero... eu quero animar todos nós de não ficar enrolados no que está falando das notícias, mas ouvir as notícias boas. Nossas notícias boas sempre está no domingo. A gente sempre tem muitas notícias boas no domingo, e também a palavra de Deus é nossas boas notícias, que nos dá ânimo, que nos dá esperança, que nos dá fé. Amém. Vamos seguir lendo, irmãos. Vamos lá. Versículo 49. Vamos lá. Então, 49 ao 54. E vamos terminar com esta passagem aqui. Fala assim. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, 48, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Ficou encravada a pedra aqui e ele caiu no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Talvez a cabeça pesava mais que Davi ainda. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gati e até as portas de Ecrón. Cadáveres dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gati e Ecrón. Quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus, levaram tudo o que havia no campamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Uau, que escritura! Aqui vemos nosso último ponto. Nosso último ponto de ser um herói é inspirar. Inspiração. Davi, quando matou o filisteu, uma maneira de Deus. Imagina, uma tiradeira, não sei como era a tiradeira, talvez era uma destas, ou uma que eu tinha de criança, tinha esta, não? Uma tiradeira, e pegou, encravou a pedra que ele caiu no chão. Davi correu, pegou a espada dele, que era muito grande, cortou a cabeça dele, uma cabeça assim de grande, não? Era um gigante. Ele carregando a cabeça. E o que aconteceu? Os israelitas ficaram inspirados. Aqueles que estavam escondidos, aqueles que estavam fugindo, cheios de medo, escondidos debaixo da rocha. Eu tenho medo, tinha muito medo. Eles que ficaram como guerreiros agora. Ficaram as espadas, vamos lá! E mataram o inimigo. E os filisteus, que estavam com muita confiança, ficaram cheios de medo. O que mudou? O que mudou? Mudou um homem de Deus. Um homem de Deus teve uma vitória, inspirou todo o povo. E isso é exatamente o que precisamos hoje em dia. O que precisamos hoje em dia? Que você seja um herói. Que você tenha esta fé que nos inspire. Que sejamos inspirados por a tua fé. Para quê? Para ser mais e mais como Jesus. É isso que precisamos. Em conclusão, irmãos, a situação de você não tem que mudar. Mas você, com sua fé, muda a sua situação. Sua fé muda a situação. Sua fé vai inspirar a outros. Para quê? Para eles também mudar as situações deles. Uma vitória muda tudo. Um herói pode mudar tudo. E cada um de nós podemos ser heróis. E para Deus seja a glória. Amém. Amém. Queremos agradecer Raul e Linda pela aula poderosa que eles deram agora e dizer que para toda igreja vocês são heróis para nós também. E em especial eu queria falar desse desafio que o Raul deu de estudar a Bíblia. Então, se você está aqui com a gente e tem interesse de conhecer mais profundamente as Escrituras, a gente vai colocar uma pergunta agora no Facebook que diz aí, você gostaria de conhecer mais profundamente a Bíblia? Então deixa aí um sim, se você gostaria, ou qualquer outro comentário, para que pessoas possam entrar em contato com você para a gente marcar um estudo bíblico.
e ter a oportunidade de entender o que significa o cristianismo, verdadeiramente. E não só isso, eu queria dar os avisos agora. A gente vai deixar a pergunta então, mais um tempinho aí. Mas eu queria dar os avisos que essa próxima sexta nós vamos ter o devocional universitário, como sempre. E também no domingo às 10 horas da manhã é o nosso culto, todo fim de semana. Espera, um aviso mais. Tem um aviso mais. Que tem que ver com o nosso querido irmão Vini aqui, amém? Amém. Então, Vini é um evangelista no reino de Deus, amém? Mas Vini tem feito um incrível trabalho com o Cyber Ministry. E esta sexta-feira, o movimento vai nomear ciber-evangelistas, amém? E Vini vai ser uma das pessoas no movimento inteiro, a primeira pessoa no Brasil, e não a última, que vai ser nomeada ciber-evangelista. Vai ser muito bom. Vai ser sexta-feira, às 5 horas da tarde. Então, você vai ser um evangelista cibernético. Já é evangelista normal, agora vai ser evangelista abnormal. Vai ser um evangelista, um ciber-evangelista, para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus é bom, família. Vamos cantar uma última canção agora para terminar o culto. Também vamos terminar cantando o Senhor Poderoso. Oh, Senhor poderoso, Senhor poderoso, vou amar, amar, amar a Ti. vou amar, amar, amar a Ti. Oh, Senhor poderoso, Senhor poderoso, vou amar, amar, amar a Ti. vou amar, amar, amar Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a Ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a Ti, Senhor poderoso. Senhor poderoso, Você viu, servir a Ti. você me servir a Ti. Oh, Senhor poderoso. Senhor poderoso, Você viu, servir a Ti. você me servir a Vou Ti. pregar, batizar, dedicar cada dia a Ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a Ti, Senhor poderoso. Senhor poderoso, Senhor poderoso. Senhor poderoso, Cantemos, Senhor poderoso. Senhor poderoso, Senhor poderoso. Senhor poderoso, Senhor poderoso. Senhor poderoso, Senhor poderoso. Senhor poderoso. Ótima quarta-feira a todos.